Queridas irmãs, queridos irmãos, a primeira leitura de hoje, o livro de Ezequiel, nos mostra o comprometimento que aquele que acredita em Deus tem com o outro. Então Deus é claro ali em dizer, não é? Se alguém está se prejudicando e vai morrer por isso, a morte aqui é no sentido não só literal, mas figurativo também. Há diversas formas de eu morrer, não é? Há diversas formas de eu posso estar vivo e morto ao mesmo tempo, não é? Há diversas formas de eu terminar a minha vida. Se alguém está em pecado, se alguém está numa situação que se auto-prejudica ou prejudica os outros, não é? Vai lá e corrige. Se ele não ouvir, ele vai morrer, ou seja, ele vai deixar de viver, e aqui há vários sentidos para isso, mas por sua própria causa, e não pela causa sua. Mas se você não vai lá e corrige o teu irmão, ele vai morrer por sua própria causa, mas também você é culpado por isso. Ou seja, a culpa se estende a nós. E a mentalidade de Jesus é justamente essa. Ele fortalece essa mentalidade que vem do Antigo Testamento. Qual é a mentalidade? Nós somos corresponsáveis uns para com os outros. Essa é a mentalidade. Ou seja, na mentalidade do cristão, não existe aquela frase, isso não é da minha conta. Tudo é da nossa conta. A partir do momento que nós tomamos ciência de algum fato, seja da minha vida, seja da vida do outro, isso passa a ser um fato da minha vida também. Ou seja, neutralidade não existe. Isso é uma ilusão. Isso é mais uma fantasia que o ser humano criou para não se comprometer com aquilo que ele deve fazer. Para o comodismo. Para a gente ficar acomodado na nossa vida que nós achamos que é uma vida particular. E a vida particular, na verdade, não existe. Ela é uma ilusão. Também uma ilusão. Então isso não é da minha conta, é algo que tem que ser riscado totalmente da vida do cristão. Tudo é da minha conta. A partir do momento que eu tomo ciência disso. Se eu não faço nada, eu sou omisso. Se eu faço alguma coisa, eu estou cumprindo a minha missão. Esse é o primeiro ponto que nós temos que tirar das leituras de hoje. O cristão que é cristão, ele observa à sua volta, observa tudo o que acontece à sua volta, e quando ele vê algo que não está certo, ele vai e fala, ele vai e diz a verdade, ele vai e procura consertar, ele vai e procura contribuir para que as coisas mudem, ele vai pelo menos fazer a sua parte. Se ela não der certo, não tem problema, ele fez a sua parte. Esse é o cristão. O cristão é o intrometido, no bom sentido. Porque ele não enxerga a sua vida somente. Ele enxerga a vida como um todo. E a vida como um todo tem que funcionar e tem que se desenvolver. Como Deus deseja. E o que Deus deseja? Deseja que todos tenham vida e vida em abundância. Ponto final. É essa a nossa missão. Agora, existe um outro ponto aqui muito importante. Que eu tenho que estar muito claro na minha cabeça. E aí é o conteúdo do evangelho de hoje. O que é o pecador público? O que é o pecador, na verdade? Tem muitas pessoas que me procuram para perguntar, padre, isso é pecado? Ou isso é pecado? E as pessoas já sabem a resposta. No fundo, elas querem ouvir somente. De um líder religioso, de um sacerdote, de um padre. O que é um pecador público? O que é um pecado? O pecado, ela é uma ação, ele é uma ação, uma situação que prejudica a vida. Então o pecador público é aquele que está prejudicando a sua própria vida ou prejudicando a vida dos outros. Esse é o pecador. O pecador é aquele que prejudica a sua vida e prejudica a vida dos outros. Então eu tenho que pensar muito bem até que ponto eu estou prejudicando a minha vida e até que ponto eu estou prejudicando a vida dos outros. É aqui o critério se eu estou em pecado ou não estou em pecado. O resto é bobagem. O resto são coisas, são minhocas que colocaram na nossa cabeça. Muitas vezes, certas regras
quebrar certas regras, e o Cristo fez isso tranquilamente, não é pecado. Por quê? Porque não prejudica a vida de ninguém, e nem prejudica a minha vida. A questão é, o que prejudica a vida? Essa é a grande pergunta que o cristão tem que fazer. E aqui o cristão lúcido, ele faz. Como Cristo era lúcido. O Cristo, por exemplo, quebrava a regra do sábado com total lucidez. Era uma regra religiosa? Era uma regra religiosa. Para os religiosos ele era um pecador, era um herege. Mas ele quebrava o sábado. Por quê? Porque a vida humana era mais importante. Então se ele tinha que curar alguém no sábado, se ele tinha que fazer alguma coisa por alguém no sábado, ele fazia. Ponto final. Por quê? Porque a vida humana estava em primeiro lugar. Então a questão é, se eu estou prejudicando ou não estou prejudicando a vida humana. É aqui que eu avalio, me avalio e avalio o outro. Se nós estamos em pecado ou não estamos em pecado. Então quando a vida humana está sendo prejudicada, aqui eu tenho que intervir. O cristão, ele é um tipo assim que vive a salvação constantemente. E que salvação é essa? Porque a palavra salvação ela é terrível nas religiões cristãs. Ela acaba ficando num plano assim, totalmente fora da realidade. Ah, estou salvo, ou nós iremos ser salvos, mas salvos do quê? Salvos justamente do erro. Salvos justamente das situações que matam a vida. Mas quem salva? É Deus, claro, mas é Deus através de mim. Ou seja, eu sou responsável pela salvação. A salvação se espalha, ou o reino do céu se espalha, a partir do momento que eu estou agindo, a partir do momento que eu estendo a mão, a partir do momento que eu vou intervir numa situação que está prejudicando. E aí eu estou sendo elemento de salvação nesse mundo. E é esse o ponto. Então, na verdade, o cristão tem a consciência de que nós nos corrigimos mutuamente. Nós somos responsáveis para que cresça em nós os deveres e os direitos. Nós temos que nos educar mutuamente no que é nosso direito e no que é nosso dever fazer. Porque nós não temos somente direitos, nós temos também deveres. Agora, essa educação é mútua. Eu preciso sempre educar. E aqui não entra nenhuma hierarquia. Qualquer ser humano pode educar qualquer ser humano. Qualquer ser humano pode ensinar a qualquer ser humano. Ou alertar. Porque muitas vezes nós não estamos numa situação de enxergar o que nós estamos fazendo. Às vezes sim, nós prejudicamos as pessoas conscientemente. Outras vezes não. Nós estamos prejudicando as pessoas e muitas vezes não estamos cientes disso. E aí é muito bom o alerta das pessoas. E o cristão é aquele que alerta. Que vai e fala, olha, você não está na situação correta. Você não está na situação certa. Nós nos corrigimos uns aos outros. E isso são coisas bem concretas mesmo. Eu estava, por exemplo, eu fui pegar a minha mãe e a minha tia no hospital da Beneficência Portuguesa. Ela foi fazer fisioterapia, aí nós passamos na farmácia para comprar um remédio. E na farmácia tem a vaga do idoso. E a vaga do idoso estava ocupada. Aí eu estacionei entre um carro e a vaga do idoso. E o outro carro estava na vaga do idoso. Estacionei ali, frente à porta da farmácia. Aí minha tia desceu para comprar o remédio, minha mãe ficou no carro. E tinha uma moça no volante do carro que estava na vaga do idoso. E o crente, claro, que iria sair uma idosa ou um idoso da farmácia e ia entrar no carro. De repente me sai uma jovem também, uma pessoa relativamente jovem, não é? E vai entrar no carro. Imediatamente eu não me perguntei, eu sou padre, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não vou me indispor com as pessoas e tal. Não, eu tenho que me indispor. Eu tenho que incomodar. Não é? Aí eu falei assim, bonito, hein? 2 idosas na vaga do idoso. Não é? Aí ela fechou o carro assim, desceu o vidro e falou assim, olha, eu estou muito mal. Não é? É fácil julgar as pessoas. Não é? Aí eu falei assim, minha mãe também não está bem.
Só que ela é idosa. Aí ela falou assim, ô moço, eu estou mal mesmo. Não é? Eu falei, tudo bem, mas minha mãe também não está bem. E é idosa. Não é? E aí a moça do volante, é claro, já foi vendo a situação não muito confortável para as duas, ela foi saindo com o carro, né? Aí eu estendi a mão assim, e tem aquele sinal da vaga do idoso, né? E comecei a fazer assim, não é? Até elas irem embora, não é? Até elas irem embora, não é? É assim que nós temos que fazer. Isso é uma coisa pequena? Mas é assim que nós temos que fazer. Sabe o que nós somos? Nós somos cristãos que confundem amor com complacência. Amor com condescendência. Amor com tolerância exagerada. Ou seja, nós toleramos um minutinho. Porque quem para na vaga do idoso, a desculpa sempre é o quê? É só um minutinho. Viu? É só um minutinho que eu vou ali comprar o remédio. É só um minutinho que eu vou ali no supermercado. Não é? A gente tolera isso. Um minutinho. Mas a gente não tolera só um minutinho. Sabe o que a gente tolera também? Quando o deputado ele é acusado de corrupção e há provas de corrupção contra ele, que ele desviou o dinheiro nosso, que é o dinheiro chamado público, mas que é nosso, não é? A gente fica satisfeito quando ele perde o cargo. A gente fica satisfeito. Isso é uma tolerância fantástica. Perder o cargo não é punição. Perder o cargo é o mínimo que pode acontecer com um deputado que desvia milhões do seu bolso. É o mínimo, ele tem que ser tirado imediatamente. Aí depois ele tem que ser julgado criminalmente. Aí é outro papo, ele tem que devolver o dinheiro. Esse é o ponto. E nós achamos o máximo, achamos uma punição incrível. Nossa, você viu? Não é? Ele deixou de ser deputado. Não é? Foi destituído do cargo. E ora, destituído do cargo, isso acontece com qualquer funcionário que rouba o dinheiro da empresa. Agora, nós ficamos contentes e aceitamos isso. Achamos que isso é punição. Isso não é amor. Isso não é amor. Tolerância exagerada não é amor. É desamor. Nós banalizamos o amor. O amor cristão que eu estou falando. Porque existem dois tipos de amor. Existe o amor, que é o amor sensual, e sensual que não é somente o amor erótico, é o amor da simpatia. Eu tenho simpatia por determinada pessoa, então eu gosto dessa pessoa. Esse é o amor sensual. Agora, o amor cristão, ele não é contra o amor sensual, tá? Criou-se a mentalidade de que o amor sensual é algo pecaminoso, coisa parecida, isso é um exagero da espiritualidade. Não, o amor sensual é muito bom. Mas o amor cristão é um outro amor. Que amor é esse? É o amor que é dever. Eu tenho dever sobre a vida do outro. Eu tenho dever de fazer com que o outro viva. Eu tenho dever de fazer com que o outro cresça. Agora, o outro só cresce muitas vezes quando ele é punido. O outro só cresce muitas vezes quando ele enxerga. E muitas pessoas só enxergam com um não, ou com uma punição. Nós não ensinamos os outros, nós não fazemos muitas vezes os outros crescerem, deixando com que eles façam o que quiserem. É a mesma coisa as crianças. Criança não sabe ainda os limites das coisas. Ora, eu ensino a criança a partir do momento que eu também digo não. A partir do momento que eu também dou a punição necessária. Porque assim ela vai saber os seus limites e os limites do outro. Ela vai saber os seus deveres e os seus direitos perante aos outros. Isso é amor. O amor, como diz São Paulo, não faz mal nenhum. Mas o mal não é a punição. A punição é o que é justo. O mal é que vai além da justiça e castiga o outro, prejudica a vida do outro. Esse é o mal. Sem que o outro mereça. Esse é o ponto. Agora, a punição é necessária. Caso contrário, o nosso amor fica banalizado. O cristão não é um trouxa, não é um bobo, não é aquele que simplesmente diz amém e ponto final, e deixa nas mãos de Deus. Não, Deus é que espera de nós.
que sejamos corretos, mas que façamos os outros ser corretos também. E nós vivemos num país onde a gente deixa muita coisa passar. Muita coisa passar. Nós somos muito tolerantes. Tolerantes no mau sentido. Mas por quê? Porque nós vivemos na nossa vida. Nós achamos que isso não é da nossa conta. Ou então, nós temos que cuidar da nossa vida. Ponto final. O cristão tem que cuidar da vida do coletivo. E é isso que nos fala as leituras de hoje. E se nós cuidamos da vida, cada um cuida da vida do coletivo, a vida das pessoas, Deus está conosco. Porque quando tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, o que quer dizer em meu nome? Não é estar reunido somente em nome de Jesus. Mas em meu nome é muito forte. Ou seja, nós estamos vivendo o amor. Nós estamos vivendo o dever de amar uns aos outros. Quando nós vivemos isso, aí sim Deus está conosco. Deus está presente entre nós. Então a verdadeira religião é essa religião do amor. É a religião de estar comprometidos uns com os outros. Que sejamos pessoas comprometidas. Sejamos pessoas que enxergam além do nosso umbigo. Sejamos pessoas que enxergam além do nosso sucesso individual. Mas sejamos pessoas verdadeiramente cristãs, que se interessam pela vida de todos, independente de eu gostar ou não gostar. Muitas vezes, e vamos colocar isso bem claro, muitas vezes a gente fica contente com a desgraça do outro. Porque a gente simplesmente não gosta do outro. Não tem simpatia com o outro. Mas eu não posso me esquecer que o outro, mesmo não gostando dele, ou não tendo simpatia por ele, ele é meu irmão. Ele é minha irmã. E essa pessoa merece, pode estar longe de mim, mas merece viver. Merece ter vida. E merece crescer. Então uma coisa é desejar a desgraça do outro. Outra coisa é ir lá e alertar o outro de que ele está errado. De punir o outro quando ele não está certo. Como também eu devo assumir a punição se eu estiver errado também. É essa a consciência do cristão. Começa pela justiça. E o amor cristão é um dever. É um dever que tem por dentro a questão, o senso correto de justiça. Que cada um aqui seja um elemento na sociedade que realmente se envolve na vida das pessoas. Mas se envolve para o positivo, para fazer com que as pessoas cresçam. Isso nem sempre significa ser simpático e sorrir para as pessoas. Significa, sim, ser muitas vezes o chato e o inconveniente. Que tem coragem de ser o chato e o inconveniente, na hora que deve ser chato e inconveniente de uma maneira positiva.